Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos estudando o crime de furto, né? Paramos na aula passada nas qualificadoras. Antes das qualificadoras, a gente teve aquele estudo dos crimes de furto de energia, aí na matéria furto de sinal de TV, deu aquele erro técnico e o slide aparecia aqui para mim e para vocês não apareceu. Aí eu fiz um outro videozinho curto, de 3 minutos, né? Só para passar para vocês os slides e publiquei também. Então eu peço que vocês reestudem, né, com os slides, né? Anotem no caderno aquele slide, aqueles julgados, organizar duas correntes, né? E na aula passada nós começamos qualificadores e aí sim sem slide, qualificadores seguindo o Código Penal, fui explicando devagarzinho para vocês todos os conceitos, definições, citei para vocês o que era destreza, né? O que era escalada, lembra que eu citei. E agora vamos então prosseguir com o estudo dessa, aqui, Código Penal, dessas qualificadoras. Tá? E vamos chegar no momento em que houve grande mudança no Código Penal, tá certo? Daqui a pouquinho já sobre as qualificadoras. Paramos então, ó, parágrafo 4º do artigo 155, furto qualificado. Se o furto tem uma pena de 1 a 4 anos, agora nós vamos falar de uma pena de 2 a 8 anos, bem maior, o dobro da mínima e o dobro da máxima, né? Ok. Nós já vimos com rompimento ou destruição de obstáculo, inciso 1, inciso 2, com abuso de confiança, falamos de só se abusa do que se tem, né? Mediante fraude, falando da diferença da fraude para o crime de estelionato, o furto mediante fraude, você afasta a pessoa, engana a pessoa para que ela se afaste da vigilância da coisa, você possa mesmo retirar, que é diferente do estelionato, em que você engana a pessoa para que ela mesmo te entregue, acreditando em uma realidade que não existe. E falando da escalada, que é um esforço anormal para se atingir a coisa. Aí diz para vocês que até uma passada embaixo de um túnel é qualificada pela escalada. Pular um rio muito grande de um lado para o outro é uma escalada. E, por fim, destreza. Destreza, aquela habilidade, né, muito grande em que o autor retira o seu bem sem que você perceba. Aí falamos sobre a possibilidade, então, da tentativa desse crime, né? Porque se o cara é tão esperto a ponto de retirar sem você ver, se você viu, não houve destreza, né? Essa é a regra geral, mas eu trouxe para vocês uma possibilidade de que ele sim conseguiu retirar o seu bem sem que você percebesse, ou seja, então foi furto qualificado pela destreza, só que terceiro que passava na hora, entrava no ônibus, passou no passeio, viu, gritou, vocês impediram aquela pessoa. Então, nesse caso, foi um furto qualificado pela destreza tentado. Beleza? Próxima qualificadora, com emprego de chave falsa. Aqui, gente, o autor usa uma chave falsa para... Essa é a pergunta, por que isso é qualificado? Gente, porque se ele rompe um obstáculo, se ele quebra a maçaneta da porta, é qualificado? E se ele usar uma chave falsa sem quebrar, então não é? Não, é justo que sim. Então, aqui com emprego de chave falsa. Ladrão usa muito chave micha. Escreva aí, chave micha. M-I-X, com X, X-A. Chave micha. O que é isso, professor? A gente que é da área policial, né, conhece e sabe. A chave micha é uma chave que abre tudo, vamos dizer assim. Uma chave que o ladrão usa que ela acaba entrando na fechadura e sendo meio que padrão para várias fechaduras. Lógico que não é mágica, né, gente? Senão você entrava e abria, né? Ele vai forçar, lógico. Ele vai entrar com uma chave e lá dentro ela vai forçar para rodar, né? Ele usa muito chave micha para roubar carro, certo? Lembrando que nessa observação, no inciso 3, você deve fazer a observação seguinte também, que pode ser qualquer tipo de chave, não só essa chave de metal. Hoje em dia usa-se muito chaves eletrônicas, né? Quarto de hotel hoje são chaves eletrônicas, por exemplo. Nesse apartamento mesmo que eu estou aqui em BH, é chave eletrônica.
Então, qualquer uma dessas chaves também serve, não apenas a tradicional, que foi pensada pelo legislador quando fez o código. Inciso 4º, qualificadora mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Essa é que mais enquadra. A gente vai fazer um flagrante, chega lá, é um 2, um maior e um menor. Né? Não interessa se era um menor de idade. Não interessa se o segundo autor era inimputável. Tá? Escrevo aí. Pouco importa se a segunda pessoa é um inimputável. Você cometeu junto com ela? Ferro em você. Você vai poder por de 2 a 8 anos e ficará preso, porque o delegado não pode arbitrar fiança. A gente só pode arbitrar segundo o artigo 324 do Código Penal, Código de Processo Penal, CPP, quando a pena é de até 4 anos. Aqui, por ele ter cometido furto com a ajuda de um menininho, a pena agora é de 2 a 8. 2 pessoas, 2 a 8. 2 ou mais pessoas. É uma qualificadora das que mais se aplicam, tá? Agora, gente, foi incluído em 2018, muito recente, né? Nós estamos falando de 1 ano e meio atrás, né? Máximo 2 anos, não lembro o mês de 2018. A pena é de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo e causa perigo comum. Gente, isso aqui foi incluído diante das críticas e o que a gente passava na realidade, né? Sobre os assaltos a explosões de caixa eletrônico. Na nossa região teve uma época que teve muito. Né? Todo mundo vai lembrar daquele roubo trágico lá em Santa Margarida, em que matou-se um vigilante, um policial militar, né? A gente atuou naquele caso. Teve no ano seguinte, em Caputira, explodiram um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, lá da Prefeitura. Explodiram um caixa eletrônico em Simonésia, em Chalé, explodiram caixa eletrônico, perto de Lajinha. Explodiram caixa em São Pedro dos Cerros. São Pedro dos Cerros, explodiram caixa eletrônico. E a pena desses caras era pequenininhas. Porque se fosse o cara usava explosivo, explodia um banco, aquilo abalava a estrutura toda, prejuízo econômico imenso, né? Se reclamava uma punição maior, você prendia o cara, aí a pena dele é a mesma de um cara que furtou um capacete junto com outra pessoa na esquina. O cara furtou um capacete de moto, 2 noiados. Aí estava aqui, mediante concurso de pessoas, 2 noiados furtaram um capacete. Pena de 2 a 8 anos. O cara vai lá, faz uma quadrilha, 4 pessoas, com dinamite, explode um banco e a pena era também 2 a 8 anos. Não tinha nada específico para... E você tem que concordar comigo que é muito mais grave e merece uma repressão muito maior que o cara que está usando dinamite, está trazendo, explodindo o banco, colocando em risco todo mundo da rua, da cava de cima, da cava do lado, né? Então, em 2018, incluiu-se essa nova qualificadora. Parágrafo 4º-A. Já falei para vocês em várias oportunidades que quando usamos essa expressão letra maiúscula, é porque nós estamos a nos referir a uma inclusão que foi feita, né? E essa inclusão foi feita e a gente não quer alterar a sequência. Se eu colocasse um quinto aqui, ia mudar tudo, né? Então, a gente coloca a letra maiúscula. Foi incluído esse novo dispositivo. Nova qualificadora, e agora a pena é de 4 a 10 anos. Tá certo? Parágrafo 5º. Já existia, né? Sempre existiu. Agora nós estamos a falar do crime de a pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Gente, isso aqui foi incluído em 96 também, por uma demanda. Tá vendo que eu acabei de falar com vocês, estava tendo muito roubo a caixa eletrônico, foi incluído esse parágrafo 4A.
foi incluído esse parágrafo 5º quando estava vindo muito furto de veículos sendo levado para outros países, Paraguai, né? Uruguai não, Paraguai, Bolívia. Os carros estão sendo furtados aqui levando para lá. Aí a redação acabou constando outro país ou outro estado, tá certo? O estado aqui é estado membro. Estado membro. Aí, gente, tem uma crítica que eu devo falar com vocês, que é a seguinte: quando você vai punir de forma mais alta quem furta um veículo, um estado leva para outro, isso aqui não ficou muito justo. Por exemplo, nós estamos aqui em Matipó, perto do Espírito Santo, né? Manhuaçu, a nossa regional, está a 40 quilômetros da divisa do estado do Espírito Santo. Então, se o cara furta um veículo em Lajinha, em Manhuaçu, e anda 30 quilômetros com o veículo, já está no Espírito Santo, já está em Irupi, já está em Ibatiba, Iuna, antes, né? Andou 30 quilômetros, furtou o veículo em Lajinha e levou para Iuna. Está preso. Qual o crime dele? Furto qualificado, mas um furto qualificado do parágrafo 5º, de 3 a 8 anos, porque levou um veículo automotor para outro estado. Andou 30 quilômetros. E o outro, que furtou o veículo em Malacacheta, no norte de Minas, e levou lá para o sul de Minas, em Varginha. Andou uns 1.500 quilômetros aí. É qualificado? Não. Furto simples. Furto de 1 a 4 anos. Um andou 1.500 quilômetros. O carro da vítima foi encontrado 1.500 quilômetros depois. Qual crime que é? Furto simples. E o outro andou 30 quilômetros. Estava bêbado, atravessou a fronteira daquela ponte. Qual crime que é? Qualificado 3 a 8 anos. Não fala distância, né? Fala em estado membro. Tá? Essas injustiças, né? É muito mais fácil recuperar um veículo que foi furtado ali em Manhuaçu e levado para Iuna, 60 quilômetros, 40 quilômetros, a polícia está integrada, conversa uma com a outra, a polícia consegue perseguição, aciona a polícia do Espírito Santo do lado, tem contato, né? Polícia de fronteira, liga, consegue recuperar o carro muito mais fácil do que aquele que furtou em Malacacheta, no norte de Minas, e levou para Varginha, no sul de Minas. Mas é a redação. Saibam que é assim mesmo, beleza? Outra inclusão, parágrafo 6º. Em 2016 foi incluído um outro tipo de furto, outro qualificador, que acontece muito. Pessoal que está me escutando agora, meus alunos, que mexem, que tem propriedades rurais, vai saber disso. Aqui agora, nós estamos falando de furto de semoventes. O que é furto de semovente? Alguém sabe? Semovente, já ouviu falar lá no direito civil? Lá fala o que é semovente, né? São os animais que andam por conta própria, que se locomovem, semoventes, né? Aqui nós estamos falando de furto de gado, de cavalo, de equinos, de boi, de cabra, de cabrito. Acontece muito furto de gado, gente, nessa região, infelizmente. Quem aqui tem zona rural sabe disso. A pena de reclusão de 4 a 10 anos. O problema é que fica tudo assim, olha, muito... 2 a 5 anos. Fica muito jogado, muita pena diferente, sem muita proporção, mas vamos lá. 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Fez questão de mostrar o que acontece para a gente direto. Infelizmente, a polícia é acionada, porque o cara chegou lá no terreno e viu o boi dele foi esquartejado no próprio local. Os caras roubam a carne. Infelizmente, a nossa região, gente, os ladrões entram no pasto, matam o boi, abatem o boi e já escarneiam ali mesmo. Vou arrumar uma caminhonete, um caminhão de transporte para levar o boi vivo? Eu não, eu vou me prender como eu estou preso. Eu vou escarnear lá mesmo, chega de madrugada, mata o boi, arranca a picanha para fazer churrasco no final de semana. Churrasco é bom, né, gente? Mas de boi comprado, né? Carne comprada, né? Não é assim, não. Né? Gente da pior espécie que faz isso, né? Então, reclusão de 2 a 5 anos é qualificado. Ao invés de ser de 1 a 4, 2 a 5. Beleza? Muito bom.
Próxima qualificadora, que também foi incluído junto com o uso explosivo para furto, né, que eu falei com você agora do caixa eletrônico, também foi incluído. Parágrafo 7º, o que fala para a gente? A pena é de reclusão de 4 a 10 anos, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Gente, aqui agora é o seguinte, o cara furtou o explosivo. É uma pena maior para aquele cara que furta explosivo. Tá certo? 4 a 10 anos. 4 a 10 anos. Porque se o cara está usando explosivo aqui para assaltar o descarte eletrônico, ele furtou de algum lugar. Porque os explosivos são todos regulamentados pelo Exército. O Exército vende explosivos, deixa vender explosivo para pedreiras. Pedreiras. A Abricampo tem uma pedreira Abricampo, né? Uma pedreira grande. Lá eles usam dinamite, para o Exército controla a quantidade que é vendida, depois vai lá e recolhe o resto, faz a conferência, a contabilidade, de tempos em tempos, o cara do Exército vai lá e confere os dinamites que foram vendidos para ver na pedreira, como foram usadas. De alguma maneira, esses dinamites têm sido desviados, porque estão sendo usados em explosões de caixa eletrônico. Então, aqui, quem está furtando esses explosivos, em algum lugar nessa cadeia aí, vai responder também por essa pena mais alta, de 4 a 10 anos, ok? Então, tá. Assim terminamos os qualificadores. Peço que vocês se atentem para o fato dessas novas qualificadoras que foram incluídas. Olha, o artigo é o parágrafo 4A, tá vendo? Junto com esse 7º, foram incluídos juntos em 2018, como forma de reprimir a crescente onda de furtos a bancos sacates eletrônicos com explosivos, né? E qual outro foi incluído? Aqui, dos semoventes domesticáveis de produção, também foi em 2016 incluído para reprimir esses furtos de gado, de cavalo também tem incluído, que tem acontecido muito na zona rural, e fez questão de colocar ainda que abatido, né? Eles escarneiam no próprio local. Atentar para essas modificações aí, beleza? Gente, na aula que vem nós vamos ver o crime de roubo, mas antes disso, a gente vai ver que esse crime aqui, bem difícil de ocorrer, chama furto de coisa comum, do artigo 156. Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente detém a coisa comum. 6 meses a 2 anos. Um crime de menor potencial ofensivo, que vai caber o TCO, a transação penal, somente se procede mediante a representação da vítima. Aqui, um sócio está furtando algo comum da sociedade. Um condômino, mas todo mundo é dono daquela coisa. Um deles vai lá e subtrai para ele, para si. Tá certo? Então, um crime aí, furto de coisa comum. Mais um que vocês aprenderem aí, pequena ocorrência, esse crime que diz respeito a crimes ocorridos dentro de uma sociedade, de um condomínio, tá? São co-herdeiros, nós 5 herdamos uma propriedade, herdamos uma coisa, e um deles toma do outro sócio, toma do outro herdeiro, toma desse coproprietário, o bem que pertence a todos eles. Né? Pena menor de 6 meses a 2 anos. Obrigado. Na próxima aula, a gente vai continuar o estudo do crime de roubo, né? Continuar o estudo dos crimes contra o patrimônio, né? E começar o crime do roubo. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais.